Oi, gente, eu sou o professor Marcelo Lasnô e hoje a gente vai para o módulo 2 do nosso curso Neurociência na Educação. Hoje a gente vai trabalhar conceitos fundamentais para entender como que o sistema nervoso se desenvolve e as etapas do desenvolvimento humano em relação a esse sistema, o sistema que responde pelo conceito amplo de neurociência, que é o sistema nervoso. Vamos olhar os slides? Olha só, vou começar do início. O que o slide está representando, gente? Está representando um processo de fecundação. Então, vocês estão vendo que o espermatozoide ele encontra o óvulo e ocorre a fecundação. Nesse processo de fecundação, forma uma célula única chamada de zigoto. E essa célula vai entrar em desenvolvimento. Aqui à direita, vocês estão vendo no slide, tem uma estrutura chamada blastocisto. Essa estrutura, a partir das semanas seguintes, vai se modificando. E mais ou menos da virada da terceira para a quarta semana de desenvolvimento, o que a gente observa é o que a gente está vendo no slide, um processo chamado de neurulação. O nome ajuda, né? É a formação do sistema nervoso. Esse processo ele inicia, então, nessa virada do final do primeiro mês do desenvolvimento embrionário humano. O que é importante aí? A formação de uma estrutura, vamos para o slide, chamada de tubo neural. Está vendo? Aí embaixo, bem à direita, essa estrutura, o tubo neural, veja bem o que acontece com ela. O tubo, ele é o precursor do desenvolvimento das estruturas mais complexas do que vai ser o nosso sistema nervoso, particularmente do sistema nervoso central. Então, olhando para o esquema, olhando aí para o slide, o que se percebe? Você tem a formação do sistema nervoso central em curso, que basicamente constitui o encéfalo, que é essa região onde, por exemplo, ocorre o cérebro, eu vou mostrar já para vocês em destaque, e a medula espinhal. Como a gente está falando de neurociência e a gente está falando de comportamento, o foco, a ênfase vai ser exatamente nessa estrutura denominada encéfalo. Está aí o encéfalo no slide em plano completo. A posição anatômica do slide é mais ou menos essa. A cabeça virada para cá, portanto, essa posição dianteira, frontal, e aqui onde vocês estão vendo o cerebelo, é a parte posterior do encéfalo. O encéfalo não é a mesma coisa que cérebro. O encéfalo é toda essa estrutura que vocês estão vendo. Nas espécies mais recentes, e aí dos grupos mais recentes de animais, que são os répteis, as aves e os mamíferos, essa parte chamada cérebro é a parte que é a principal representante do volume total desse encéfalo. Vamos ver um pouco de qual a complexidade que está por trás desse cérebro, aí já fazendo um recorte para a espécie humana, que é a nossa. Então, o que acontece? A complexidade é de uma tal maneira que a gente tem da ordem de mais de 80 bilhões de neurônios na composição do nosso sistema nervoso central. Desses 80 bilhões, cada uma dessas células, os neurônios, são capazes de fazer milhares de conexões entre elas. Essas conexões se chamam sinapses. E essas sinapses, formadas por todo esse conglomerado, é capaz, no final das contas, na sua totalidade, entrar na casa das trilhões de comunicações. Portanto, gente, a complexidade estrutural, e é disso que a gente está falando um pouco, agora de estrutura, é muito grande no nosso sistema nervoso, particularmente do nosso cérebro. Quando a gente aprende, e esse curso se chama Neurociência na Educação, então a gente está muito preocupado com o processo tanto de ensino quanto do processo de aprendizagem, o que temos é um fato concreto que é a experiência, a educação traz a experiência do aprender. E isso provoca transformações cerebrais. Então eu botei essa frase aí no slide, para que a gente mantenha isso como um horizonte para a gente. Quando aprendemos, o cérebro se transforma. Que tipo de transformação ou que tipo de transformações são essas que o nosso cérebro passa a fazer em função da experiência que é o próprio processo de ensino-aprendizagem? Então dá uma olhada na tela. Uma mudança importante é que essas conexões entre os neurônios, elas são fortalecidas ao longo desse processo de transformação.
Novas sinapses são feitas. Esse processo chama-se sinaptogênese, ou seja, gênese é origem, né? Origem das sinapses, formação das sinapses, novas sinapses. Os circuitos neurais que envolvem esses neurônios, eles estão numa campanha incrível de reorganização. Então, todas essas redes neurais, elas estão postas e cada vez mais complexas entre elas. Há uma alteração também na eficiência de comunicação entre os neurônios. Então, quando se tem uma sinapse, tem-se essa conexão, o fato dela existir não significa que ela funciona na sua plenitude. Então, existem graus de funcionamento. E à medida com que a gente, e aí nós vamos discutir bastante no curso, né, quando a gente se sujeita à experiência de apresentação, o que se tem é uma complexidade e uma efetividade maior nesse processo de neurotransmissão que acontece nas sinapses. E, por fim, uma outra estrutura que pode se modificar ao longo desses processos é o espessamento, a espessura da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma estrutura que recobre parte do neurônio, particularmente os axônios, e à medida com que ela fica mais grossa, ela intensifica a sua função. E qual é a função da bainha de mielina? A função da bainha de mielina é acelerar o impulso nervoso. Isso significa que há uma agilização nesse processo de transmissão e esse processo é em decorrência dessa espessura aumentada, processo esse, como eu coloquei aí na tela, se chama mielinogênese. Esse processo vai acontecer ao longo de nossa vida, a partir da infância. Já já a gente vai tomar isso como uma estrutura importante para que o processo todo de aprendizagem se dê. Todos esses conceitos reunidos, eles têm por trás um outro conceito. Tá? Esse outro conceito é o conceito de neuroplasticidade. Então, o que estamos falando é de neuroplasticidade. Né? Eu coloquei aí na imagem duas questões dessas que ilustram essa neuroplasticidade. Vocês estão vendo aí a sinaptogênese, né, a formação de novas sinapses, e a outra figura remete à mielinogênese, que é esse espessamento da bainha de mielina. O conceito de neuroplasticidade, portanto, ele é um conceito que passa por uma questão de estrutura do sistema nervoso. E o que é que propicia com que esse sistema faça isso? É a nossa experiência. E aí entra o motivo principal da gente ter o nosso curso, né? Neurociência na educação. Qual é a importância da educação nesse processo todo que a gente está discutindo? Então, coloquei no slide, né, alguns pontos aí para a gente entender o que parece simples na operação da sala de aula e que se torna complexo em termos de transformação cerebral. Então, vocês estão vendo, né, uma conversa, né, uma leitura, uma resolução de um problema, um jogo coletivo, tudo isso é importante para quê, gente? Para que circuitos específicos se desenvolvam e todo esse aparato nervoso ele seja transformado para fins de operação mais complexa do nosso cérebro. A importância da educação é enorme para que esse processo se dê e é por isso que a gente está aqui. Dentro desse processo todo, temos uma estrutura cerebral preparada para que haja, a partir dessas experiências externas, esse desenvolvimento do qual falamos. Mas é necessário e importante entender que a prática e a repetição dessas experiências é fundamental para quê? Para que a gente consiga fazer com que esse desenvolvimento se materialize em aprendizagem duradoura. E aí, não esqueçam, gente, duas questões fundamentais: prática e repetição. Isso consegue trazer para a gente, materializar um outro conceito que eu coloquei na tela. Chama-se potencialização de longo prazo. Na prática, lá no nosso sistema nervoso, aqui na nossa cachola, o que acontece? Entre outras coisas, vocês estão vendo um fenômeno interessantíssimo. Tá vendo? Você está vendo uma sinapse, olha no slide. Né? Tem uma sinapse, essa sinapse tem uma atividade baixa e por conta da prática e da repetição, o que você observa mais à direita? Então, você está vendo lá que a sinapse é a mesma, mas
a efetividade dela aumenta. Você vê que tem substâncias que os neurônios estão soltando, são chamados neurotransmissores, mas essas substâncias, elas encontram ressonância numa outra areazinha que são os receptores, está vendo? E aí percebe que o número de receptores para os neurotransmissores à direita é muito maior do que na primeira situação. O que fez com que houvesse essa resposta celular de aumentar esses receptores? Duas coisas, gente: prática e repetição. Bom, quando a gente fala em educação básica, a gente está falando em dois grupos de desenvolvimento cerebral, por assim dizer. A gente está falando de crianças e a gente está falando de adolescentes. E agora vamos entender um pouquinho, né, da questão envolvendo a infância, a neuroinfância, eu vou chamar dessa forma, e depois a gente vai ver um pouco do que caracteriza a neuroadolescência. Vamos ver o que está acontecendo com esses dois cérebros. Primeira coisa, botei na tela, é a distinção entre criança e adolescente. Então, a gente tem uma distinção que é uma distinção definida em função das leis, né? Então, na lei brasileira, né, vocês estão vendo aí que a criança vai até os 12 anos incompletos, tá? Ou seja, até os 11. E o adolescente, né, dos 12 anos aos 18 incompletos. Isso é a definição legal, vamos dizer assim, do que é uma criança e do que é um adolescente. Mas será que a neurobiologia confirma essa ideia? Vamos ver? Olha agora do ponto de vista neurobiológico. Do ponto de vista neurobiológico, criança vai até os 9 anos de idade. E adolescente vai até incríveis 32 anos. Bom, a gente vai achar na literatura algumas variações em relação desses números finais. A gente vai achar alguma coisa. Mas um trabalho recente, que foi feito com a compilação de vários outros, chegamos a mais ou menos esse agrupamento. 9 anos criança, até 9 anos, e a adolescência é muito mais longeva do que a gente imagina em função dos critérios da lei. Vamos por parte. Esse processo todo de infância e de adolescência, o que acontece sobretudo e no entorno dele é um processo de amadurecimento, de complexificação da atividade nervosa. E o amadurecimento do cérebro, ele se dá, de uma certa maneira, numa certa ordem. Então, de novo, você está vendo na tela, né, um cérebro humano, agora mudou a posição anatômica é essa, né, agora a cabeça está virada para cá, e aí vocês estão vendo os lobos, né? Você está vendo o lobo frontal, o lobo parietal, o temporal e o occipital. Voltando para o slide, o que a gente está vendo? Botei uma seta aí mostrando a ordem do amadurecimento. Então, existe uma coisa interessantíssima que é a seguinte, né? O nosso cérebro amadurece de trás para frente, ou seja, do lobo occipital até o lobo frontal e nas suas regiões mais dianteiras, chamado lobo pré-frontal. Esse é o último que vai se desenvolver, isso vai fazer muita diferença em relação ao comportamento infantil e ao comportamento do adolescente. Neuroinfância. Então, vamos falar de características estruturais que a gente encontra na neuroinfância. Então, vamos ver a listinha aqui no slide. Então, a neuroinfância tem uma neuroplasticidade muito alta, uma explosão sináptica, ou seja, essa formação das sinapses acontece como nunca vai se ver em nenhum outro momento posterior. É um período que há uma grande sensibilidade à aprendizagem. Tá? Isso é importante, por exemplo, na aquisição de novos idiomas. Também haverá uma janela de oportunidades ali que também não vai se repetir mais ao longo da vida, embora possa se aprender novos idiomas tardiamente. Há uma alta capacidade de aprender linguagem e aí, em função disso, acontece um evento chamado de explosão lexical. Então, há um aperfeiçoamento da linguagem, enfim, fenômeno esse que a gente chama de explosão lexical. Então, ali a criança aprende uma quantidade enorme de palavras por dia e está muito voraz por essas novas palavras. E os sistemas emocionais e motivacionais, eles estão muito aguçados, especialmente na adolescência. Isso vai interferir de sobremaneira no comportamento, especialmente do desenvolvimento do adolescente, né? O sistema que é um sistema emocional e o sistema motivacional. E o grande sistema regulador disso tudo é uma região que está bem aqui, na região da testa, que é o chamado lobo pré-frontal. Lembre-se
que o amadurecimento acontece de trás para frente. Então, essa região que é de importância reguladora, ela não está em desenvolvimento pleno. Uma das maravilhas aí do que acontece, né, no processo dessa plasticidade excepcional na neuroinfância é a formação de novos neurônios e a formação de novas sinapses. Então, vamos olhar um vídeo? Olha que incrível esse vídeo que traz esses dois fenômenos em conjunto. Percebam que o número de horas está passando, né, uma gravação feita, né, acelerada, mostrada aí acelerada. Percebe como os prolongamentos do neurônio, essa célula, especialmente essa célula mais central, como ela está se desenvolvendo. Percebam que outras células estão fazendo esse mesmo mecanismo. Outras células mais à direita do vídeo, elas estão em processo de diferenciação de novos neurônios. E isso, como eu disse antes para vocês, isso materializa o conceito que a gente usa de neuroplasticidade. Então, na neuroinfância, alguns conceitos importantes para sabermos, gente. Primeiro, sinaptogênese. Então, é um movimento grande de formação de novas sinapses. Há um fenômeno chamado de poda sináptica. Existe uma explosão dessas sinapses, mas ao mesmo tempo que elas aumentam enormemente, em algum momento elas passam por um grande refinamento. Esse processo de poda ele vai acontecer tanto na infância quanto na adolescência. Ele vai se repetir na adolescência, eu vou mostrar. E há um processo de mielinização progressiva. Lembra que eu falei da bainha de mielina? Que ela começa, né, a se desenvolver em termos de espessura, e isso tudo é importante para a aceleração do desempenho do sistema nervoso. Neuroadolescência. Então vamos falar um pouco sobre o que acontece no cérebro do adolescente. Também coloquei um slide para que essas principais características tivessem representadas aí. Então, de novo, como eu falei, né, a poda sináptica que eu acabei de explicar para vocês, que acontece na infância, ela também acontece na adolescência. Existe uma diferença dos mecanismos, mas, essencialmente, a gente pode usar esse mesmo nome poda, tanto na infância quanto para cá. Esse processo é um processo que vai otimizar o desempenho dos neurônios que lá estão, e isso vai mudar a estrutura do cérebro de uma maneira incrível, misturando, reorganizando regiões como massa branca, massa cinzenta, enfim. Os circuitos dopaminérgicos sofrem grande reorganização na adolescência. O que esses circuitos respondem a quê no comportamento humano? Esse circuito está ligado à sensação de prazer ou de busca pelo prazer. E é por isso que é um pouco, por assim dizer, da natureza do adolescente, né, assumir certos riscos e está muito interessado por novidades, porque são essas surpresas do dia a dia que se podem materializar em forma de riscos, que, vamos dizer, ele atende a um sistema dopaminérgico que está em volúpia, vamos dizer assim, internamente. Nessa fase, há uma grande influência dos grupos de pares. Então, há uma mudança relacional. Enquanto antes, na infância, havia uma dependência muito grande emocional dos pais, esse movimento ele muda. E aí as referências passam a sair daquele contexto familiar e ele encontra essa outra referência nos seus pares. Então é natural que os adolescentes, né, passem, a partir desse momento, nessa condição de adolescente, a buscar muita referência dentro do seu próprio grupo, a despeito de outras influências que até então eram fundamentais para eles, como o próprio núcleo familiar. Isso não quer dizer que ele abandona a família, tá? Mas esse papel ele modifica, né, na composição desse novo cérebro. E há uma vantagem muito grande em relação ao cérebro da infância, que é a capacidade de abstração. Então, o conhecimento abstrato, que seria impossível para nós professores trabalhar com profundidade com uma criança, é possível agora trabalhar com esse cérebro adolescente. Por fim, fiz uma tabela comparativa. Gente, dá uma olhada na tabela, o que a gente tem aí, né? Fiz uma comparação simples entre neuroinfância e neuroadolescência. Então, a plasticidade cerebral é alta nos dois, mas a gente qualifica como muito alta no caso da infância. As sinapses
elas estão em explosão nessa infância, mas há a poda, como eu falei, poda essa que vai aparecer novamente na adolescência. O córtex pré-frontal, ele é muito imaturo na infância e ainda está num processo de imaturidade, mas em desenvolvimento durante a adolescência. O controle emocional, como eu disse, da infância é muito dependente dos adultos, enquanto que na adolescência essa dependência é menor, mas esse sistema, depois a gente vai ver numa outra aula, que é o sistema límbico, quando ele está nesse processo, né, e de desenvolvimento, ele está muito aguçado nessa etapa e isso faz com que há uma certa instabilidade emocional no adolescente. A busca por novidade é inerente aos dois grupos, muito embora na criança se materialize como uma curiosidade, no adolescente ele foca numa espécie de uma sensibilidade ao risco e também a recompensas, né, por se arriscar dessa maneira. E a influência social. Na neuroinfância, como eu disse, é muito familiar e isso muda com o adolescente, né, que passa a ser uma influência muito dos pares. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação do módulo 2. A gente falou sobre o desenvolvimento cerebral, particularmente da neuroinfância e da neuroadolescência. Obrigado.